Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio da nossa TV CREF 5. O CREF 5 é um CREF que faz, que fiscaliza, que capacita, que comunica. Somos um CREF de todos. Sou Gernanda Léa, profissional de educação física, e hoje vamos ter um bate-papo riquíssimo sobre o mundo das assessorias esportivas. E vamos ter a honra de receber 3 colegas de profissão, o professor Flavinho, a Tayana Loman e o Rossima Prudente, para ter esse bate-papo incrível hoje. Gostaria que cada um de vocês desse aquela saudação para o nosso público e falasse um pouco da atuação de vocês. Bom, pessoal, meu nome é Flávio, né, conhecido no segmento como Tio Flavinho. Eu estou há 14 anos no segmento de corrida de rua, né, tenho uma assessoria de corrida e também fui desenvolver habilidades para trabalhar na organização de eventos também, como corridas de rua de pequeno, médio e também grande porte, né? Então, a gente já está nesse segmento há um tempo, né, procurando elevar o nível, né, profissional para que vocês possam, né, receber o melhor serviço possível dentro do que a gente pode estar oferecendo para vocês. Eu sou Rossimo Cavalcante, profissional de educação física, sou o fundador e o treinador sênior do Clube de Corrida, é a assessoria mais antiga da cidade de Fortaleza, com um único proprietário. A gente já está 20. Esse ano estamos completando 20 anos de existência. Hoje o Clube de Corrida ele se especializou em avaliação, prescrição e também supervisão de corridas de rua do tipo maratona, meia maratona, provas trail, mas a gente abarcou todo o ecossistema da corrida, incluindo há alguns anos atrás as pessoas que estão começando, que estão querendo aprender a correr e aquelas que já correm ainda, mas não têm objetivo específico de participar de competição. Oi, gente, meu nome é Tayana Loman, estou aqui em Fortaleza há 16 anos, sou gaúcha, né? E Fortaleza me abraçou. E eu sou fundadora da Fortime Assessoria Esportiva, onde nós trabalhamos com a corrida de rua e também na organização de eventos, mas usando muito a corrida como ferramenta de desenvolvimento de competências comportamentais para os nossos alunos, que é um diferencial que hoje nós usamos na nossa assessoria. Tayana, para quem ainda não conhece, né, não tem esse conhecimento sobre o que seria realmente essa assessoria esportiva e o que tem de diferencial nessa assessoria e o que diferencia de um personal trainer, por exemplo. Bom, eu posso chamar a assessoria esportiva como se fosse uma ponte, né, para aquelas pessoas que querem começar uma atividade de corrida, querem entrar nesse mundo e precisam de conhecimento para isso, né? E o grande diferencial da assessoria esportiva, além da parte técnica, porque dentro de uma assessoria você consegue praticar a modalidade com conhecimento, com individualidade no planejamento, mas também em comunidade, né? O personal trainer, você está ali individualmente com o seu treinador. Na assessoria, você tem um programa individual para você, mas você executa esse programa junto com uma comunidade onde as pessoas elas estão ali na mesma situação que você, né? Indo para o mesmo objetivo, mesmo buscando provas diferentes, mas praticando a mesma modalidade. Flávio, quando a gente pensa em assessoria, logo vem o pensamento em corridas, corridas de rua, sendo que esse campo de atuação da assessoria ele é bem mais vasto, né? Então, quais são as atuações que pode realmente ter uma assessoria? Assessoria é uma empresa, certo? Que os profissionais de educação física vão trabalhando, mas não necessariamente somente para a corrida, certo? A corrida, eu posso dizer que seria o carro-chefe em relação ao número de empresas dentro desse segmento. Mas hoje a gente vê, né, assessorias que trabalham com treinamento funcional, com triatlon, né, vôlei de praia, futevôlei, beach tênis, né, empresas que estão ali na orla ou em praças, espaços públicos que desenvolvem esse trabalho com a população, entendeu? Então, a gente não pode dizer que a assessoria é só de corrida, né? A gente pode falar que existe um maior número de assessorias de corrida, mas o leque de atividades é bem amplo, entendeu? Então, assim, as pessoas que estão buscando uma empresa que trabalhe de forma específica para aquela determinada modalidade,
vá atrás que você vai encontrar assessorias especializadas aí no mercado. Excelente essa sua colocação. Próxima, quando a gente pensa em regulamentação, como é que você vê a importância da atuação do CREF5 dentro dessas assessorias? Bom, o CREF5 atua, a gente tem que pensar principalmente no profissional que está trabalhando no universo das assessorias esportivas. O fato desse profissional ser registrado no seu conselho de classe, de certa forma, garante segurança, garante legalidade e garante confiança da atuação desse profissional perante a sociedade, né? Então, é importante, eu acredito que praticamente aqui em Fortaleza, as principais assessorias esportivas hoje contam com profissionais registrados e também a garantia que a sociedade tem de que, pelo fato da assessoria e do profissional responsável estarem vinculados ao Conselho Regional de Educação Física do Estado do Ceará, permite que você já sabe que há potencial de fiscalização. Você sabendo que aquela atividade vai ser fiscalizada, é óbvio que você já toma alguns cuidados em relação a tudo que envolve aspectos éticos, aspectos técnicos, aspectos estruturais, para proporcionar ao nosso cliente final, né, o melhor atendimento possível. Excelente. Tayana, com relação a o aluno realmente continuar nessa assessoria, porque sabemos que as assessorias de corrida, principalmente, aí estão em alta, né? Então, o aluno procurar para poder fazer ali porque um amigo está fazendo e convidou, é bem mais fácil, mas como manter isso a longo prazo? Como é que faz esse gerenciamento de eventos para poder motivar toda aquela galera a competir ali pelo primeiro lugar? Nem sei se na realidade todos os eventos têm, né? Quem chegou em primeiro, ou se ganha, todo mundo ganha medalha. Como é que realmente funciona? Bom, aí a importância de entender que uma assessoria ela não está ligada só à parte técnica. A gente precisa, eu acredito, a gente já conhece, né, a rotatividade das pessoas no mundo fitness. Ah, entra na academia, sai da academia, né? Ah, eu começo uma modalidade, para. Eu acredito que para que a gente tenha assertividade, né, e sucesso nessa tarefa de manter o nosso cliente dentro da assessoria, a gente precisa entender o que ele quer. Você deixa um cliente feliz quando você entrega para ele o que ele quer. E mais do que muitas vezes entregar, Gernanda, o que ele quer, eu acho que é o que ele merece. Porque a gente sabe que o nosso cérebro ele não processa o desconhecido. Então, às vezes, a gente projeta algo dentro do nosso campo de conhecimento. Mas muitas vezes, aquela pessoa que já passou de onde você está, ela conhece algo que você ainda não sabe. Então, eu, quando sou sedentário, eu não me vejo fazendo uma maratona. Mas quem já viveu o processo de uma maratona sabe o que é e consegue se ver lá. Então, entregar para o nosso cliente o que ele busca e ainda fazer ele visualizar o que ele pode alcançar, né? E acompanhar ele durante toda essa trajetória. Como nós fazemos isso? Primeiro, entregando resultado para ele, porque todo ser humano quer se sentir vencedor, né? Quem quer ir para um treino e sair com a sensação de treino não concluído? É uma necessidade emocional nossa sentir vencedor, né? Então, proporcionar que o nosso cliente, que o nosso aluno se sinta vencedor. E às vezes vencer um treino nem sempre significa bater um RP, fazer o melhor pace, né? Então a gente precisa trazer o nosso cliente a essa visão do todo, né? E, como eu falei antes, fazer com que ele enxergue um futuro promissor dentro dessa modalidade, através de eventos, participações de corrida, né? Eventos sociais dentro da comunidade assessoria esportiva. Viagens, onde a gente sabe que o apoio da família é muito importante na manutenção do esporte. Então, o que acontece muito no meio das assessorias é você planeja uma viagem onde a pessoa vai correr, mas leva a esposa, ou leva o esposo, leva os filhos e traz naquele momento só
momento físico, mas também um momento emocional, né? Onde ele vai não só ganhar a medalha no final, né? Mas sim, ele traz uma memória para o filho, onde vê o pai chegando de uma maratona, né? Ou vê o pai saindo do sedentarismo e conseguindo lá a sua primeira medalha. Então, isso também conta. Não é só a melhora do pace, não é só você ganhar uma prova, né? Porque hoje a nossa grande maioria de alunos, ela não está preocupada em chegar em primeiro lugar. A gente tem uma minoria. As pessoas, elas querem melhorar os seus resultados, elas querem conquistar algo. E esse conquistar algo nem sempre está ligado ao primeiro, ou primeiro, segundo, terceiro lugar no pódio. Existem, sim, pessoas que buscam isso e tá tudo bem. Existem aqueles que querem só avançar um pouquinho mais e tá tudo bem também. Compartilho desse mesmo pensamento que o acolhimento, a pessoa se sentir pertencente àquele ambiente e capaz de realizar, realmente faz com que o longo prazo realmente seja efetivo. Com certeza. E falando em vendas, Flávio, como é que você vê essa questão das dificuldades, da precificação como gestão de assessoria? Eu acho que é um grande desafio para o profissional, né, para a assessoria em si, ela saber precificar de acordo com o mercado que você está posicionado, né? Então, você precisa primeiro entender, né, que segmento você se encontra, né, fazer uma pesquisa de mercado em relação a outras empresas, para que você não fique algo muito fora do padrão, né, porque isso é muito levado em consideração para aquele que está procurando. Só que isso não pode ser, faça do profissional refém em relação a isso. Ele precisa entender o valor do seu trabalho, entendeu? Para que ele coloque aquilo ali no papel e dizer assim, isso aqui se paga, isso aqui não se paga. Então, quando eu entendo o que a minha empresa oferece para o meu aluno, muito mais do que só a prescrição de uma planilha, eu sei que aquele valor que ele está sendo pago, ele é justo, entendeu? E aí eu digo que é uma leitura que eu faço pensando no meu aluno e pensando como empresa, certo? Não só eu ganho e não só ele ganha, entendeu? Então, assim, eu acho que eu faço essa leitura como profissional, entendeu? Eu analiso as assessorias que estão ali no meu segmento, né, para que a gente possa estar num padrão de pagamento, né, de mensalidade justo, mas que eu possa, como empresa, também lucrar, entendeu? A gente gosta do que faz, mas eu preciso pagar o salário dos funcionários, eu preciso pagar a prestação do carro, eu preciso ter uma estrutura que o meu aluno entenda que ela gera um custo, entendeu? Então, assim, que é muito comum um aluno chegar e querer, né, Negociar preço. negociar. E isso aí, você, como empresa, precisa ser bem firme em relação a isso. Entendeu? São 22 treinos que o aluno pode fazer no mês, ele tem estrutura com 5 profissionais, estrutura de tenda, café, água, rapadura, né? Todo um valor Eventos, agregado ao serviço oferecido. eventos que você oferece, camisa, né? E outras coisas mais que você pode estar oferecendo para o aluno, que ele precisa levar em consideração isso, né? Então, acho que a gente primeiro precisa pensar como empresa. E eu acho que é uma crítica para o nosso segmento, que muitos dos profissionais ele iniciam de forma desorganizada, sem um conhecimento de gestão, e vão fazendo com que a assessoria vá crescendo aos poucos, e aí ele tem um ticket médio baixo, porque ele quer aumentar o número de alunos, e isso acaba prejudicando o segmento. Compreendido. E como é que você vê a questão de muitas vezes, né, ter assessorias em locais abertos? Quais são as dificuldades em estar trabalhando com esse ambiente onde uma grande capacidade de público que não estejam focado na assessoria podem ali atrapalhar? Como é que realmente funciona nesse âmbito? Bom, esse é um problema que nós temos hoje real aqui em Fortaleza. Existe hoje um aplicativo para controle e registro de treinos chamado Strava. Talvez o aplicativo com o maior número de usuários do mundo nesse segmento. E todo ano o Strava produz um relatório sobre as atividades que foram registradas ao longo do último ano, número de treinos, enfim, dá uma série de detalhes que são importantes não só para o treinador, mas também para o atleta de forma individual.
E no ano de 2024, uma informação que nem todo mundo sabe, Fortaleza foi a segunda cidade do mundo com maior número de praticantes executando, no caso, a corrida, ao mesmo tempo no mesmo lugar. E esse lugar foi a Beira-Mar. Então, vocês imaginam que a gente ganhou de cidades da Inglaterra, ganhamos de cidade da França, Nova ganhamos de Paris, York. da França, ganhamos de Nova York, só perdemos para Jacarta, da Indonésia. E é óbvio, a gente tem uma, talvez, né, como eu falei, o Clube de Corrida tem 20 anos, eu já tive a oportunidade ao longo desses 20 anos de viajar bastante e conhecer locais onde as pessoas treinam corrida. Eu posso categoricamente afirmar que hoje o nosso equipamento público Beira-Mar é um dos melhores, se não o melhor que nós temos aqui no Brasil. Mas estamos enfrentando um problema que é justamente, como aqui é um lugar muito quente, as pessoas tendem a treinar sempre no mesmo horário, concentrado ali nos primeiros horários da manhã, né? E aí a gente tem problemas, né? Ciclistas, corredores, as pessoas, os caminhantes, os pedestres, Estacionamento. problemas de estacionamento. De um modo geral, falta um pouco de educação também sobre a prática compartilhada dessas atividades. Só para você ter uma ideia, muita gente não sabe que a ciclovia da Beira-Mar ela é compartilhada, deveria ser compartilhada, inclusive isso está sinalizado, entre corredores e ciclistas. Aí, às vezes, o ciclista não entende isso, porque ele fala, ciclovia é propriedade minha. Isso já gerou problemas e até alguns acidentes, né? Os profissionais, os proprietários de assessoria estão atentos a isso, nessa questão da educação dos seus praticantes. A prefeitura já se mostrou sensível a esse problema. Então, mais recentemente, a gente teve algumas mudanças, como, por exemplo, o uso de uma parte da pista da Avenida Beira-Mar, dia de sábado, que é um dia que concentra muita gente treinando, a gente pode usar metade da pista para correr, isso é isolado por cone, não só da Avenida Beira-Mar, como da Avenida Vicente de Castro, o que ampliou o espaço e, de certa forma, distribui melhor os praticantes. Isso mesmo. O Conselho está sempre presente nessas reuniões que a gente faz com a Prefeitura, e é uma questão de tempo, né? Leva tempo, mas a gente precisa muito contar com programas como esse para informar a população de algumas coisas que podem garantir uma melhor usabilidade desse equipamento sem esses problemas e até esses acidentes que acontecem. Eu acredito realmente que essa falta de educação da população, de um modo geral, porque dentro das regras de trânsito, né, a gente aprende desde quando vai tirar uma habilitação de que tem que respeitar do menor para o maior, Sim. né? Se tem um pedestre passando, independente do sinal, se tem a faixa, tem que parar. Então, mesmo que ainda não tivesse virado lei, né, o ciclista teria que entender que o pedestre ali seria o menor e ele teria que respeitar e deixar ele também passar e não querer simplesmente passar por cima, atropelar, né? Eu acho que essa falta de educação mesmo é crucial. Eu acho que é até mais fácil para os nossos alunos das assessorias, porque nós estamos diretamente envolvidos e a gente consegue passar essa informação. Mas tem muita gente que não está ligado, não tem informação, né? O que acontece é que tem muita gente fazendo atividade física sem orientação, está Isso. iniciando. Então, eles caem ali de paraquedas sem entender o ecossistema, entendeu? Existem na Beira-Mar placas que informam que se for caminhar não é para ser na ciclofaixa, é para ser na calçada. A bicicleta ela não pode passar de 10 km por hora. Então, são informações que se a pessoa segue à risca, a gente não teria problema em relação a isso. Justamente porque ações como essa da prefeitura de ampliar o espaço de treino, né, vão fazendo com que aquela atividade possa acontecer de forma saudável, né, diminuir o risco de acidentes, entendeu? E eu acho também importante, Gê, a população entender que nós estamos ali como profissionais para orientar toda a população e não só os nossos alunos, né? Porque nós somos agentes de saúde e a saúde não é só a ausência de doença, mas assim, a gente quer fazer o negócio dar certo. Eu mesmo passei por uma situação que eu estava pedalando na ciclovia e tinha 2 idosos caminhando. E eu gentilmente disse, olha, com licença, eu posso dar uma orientação para vocês? E aí eu fui muito mal recebida
por eles nesse sentido, porque se achavam no direito de caminhar ali. E a gente sempre, quando tem esse olhar, tem um olhar de guardar a vida, de segurança, de orientação, né? Então, muitas vezes a gente está ali para proteger a população, né? E às vezes a população acha que não, eles querem, só as assessorias querem tomar conta. E na verdade não é, porque o espaço ele é importante para todos, né? E até mesmo para que a população entenda a importância de uma assessoria esportiva. Um grande desafio, né, Rosman, no que a gente ouve muito, né, é assim, porque eu vou pagar para correr na rua, não é sobre isso. Não é para pagar para correr na rua, mas sim para receber uma orientação, para ter alguém monitorando, cuidando da sua saúde, orientando para uma melhora técnica, né? Orientando por um cuidado físico. Então é muito mais amplo, né? E acredito que também tem outros desafios, né? Que nós, trabalhando num espaço público, nós temos os cachorros, né? Nós temos as pessoas em situação de rua, os desafios do clima, né? Mas tudo isso a gente tem trabalhado para que possa haver fluidez no nosso trabalho. O que eu posso afirmar é que a gente tem um segmento bem unido, Isso. né? Eu fazendo uma leitura, estou há 14 anos nesse segmento, de como eu cheguei e eram essas relações entre assessorias e hoje eu posso dizer que a gente está com o segmento bem em sintonia, sabe? Inclusive com várias parcerias entre assessorias, de forma a complementar o serviço um de outro. Parcerias que supostamente concorrentes, mas que atuam para melhorar a sua prestação de serviços de forma parceira. Isso já acontece há bastante tempo. Eu creio que o que o público precisa entender é que nós, como profissionais, né, temos a visão de que precisa aprender, pelo menos, a pisar, porque não é só pegar a garrafinha de água e sair correndo, né? Aprendemos a andar de forma anatômica, levantamos e continuamos andando, mas correr não é andar, né? Eu tenho academia e eu sempre falo para os meus alunos que querem correr da noite para o dia numa esteira. E não é só correr porque consegue, porque tem fôlego. Tem que saber pisar, tem que primeiro aprender, reaprender a andar, né? Porque senão vem problemas e consequências para a saúde bem, bem piores mesmo, que daí na frente eles vão ter que tratar, né? Assim como todo gesto motor, a gente precisa aprender. Você vai começar a fazer a prática da musculação, você precisa aprender a cinesiologia, a técnica, né? Na corrida é a mesma coisa, no pedal é a mesma coisa. Eu costumo brincar dizendo que existe a diferença de você correr e sair correndo, né? Geralmente as pessoas saem correndo, né? E nós, como profissionais, procuramos orientar o nosso aluno a ele correr de forma orientada, respeitando a sua condição, buscando uma progressão desse treinamento, entendeu? Respeitando etapas. E é muito comum hoje uma distorção em relação a determinadas conquistas, né? O aluno chega a correr 5 quilômetros e ele já quer correr 10, né? Ele vai queimando etapas, né? O acesso à informação hoje, mostrando que a prática da atividade física ela é democrática, e eu acredito que seja, mas eu digo que ela é democrática para quem treina. Aquela pessoa que é adolescente que treina, ela pode correr. O idoso que treina pode correr. O obeso que treina pode correr, né? E aí as pessoas confundem achando que é democrático, que qualquer pessoa pode correr. Existem riscos muito grandes em fazer essa atividade sem uma preparação específica. Vimos um pouco dos desafios, né, dessas assessorias ao ar livre. E quais são os benefícios, as vantagens de praticar um esporte em um ambiente aberto, ao ar livre? Bom, essa eu começo respondendo, porque como eu sou gaúcha, né, o que eu falo lá para o meu pessoal no sul é: onde vocês vêm tirar férias, eu estou trabalhando no meu escritório todos os dias, né? Então, trabalhando na praia, que é muito gostoso. Eu acredito que o contato do ar livre, a natureza, e assim, num histórico, né, principalmente pós-pandemia, as pessoas elas estão procurando esportes em áreas mais abertas, né? Contato com a natureza, contato com a praia, contato com o ar livre. Existe um contexto aí, inclusive
nesse boom que a gente está hoje de trabalho, de estresse, né? As pessoas elas querem isso para dar uma desestressada, né? Eu acredito que esse seja um dos pontos mais legais, né, da nossa modalidade. Eu acho que você correr ali na orla, falando da beira-mar em si, certo? Existem outros locais em Fortaleza que também são bacanas de correr, mas se correr na orla, tem todo um diferencial, né? Como provas que são litorâneas, né? A própria Maratona do Rio vai voltar ao percurso anterior. Uhum. E isso é positivo, porque te conecta com a natureza, né? Então, assim, você acordar, ver o mar, o sol nascendo, né? Esse contato com a natureza, terminou o treino, aquele que tem mais tempo dá um mergulho, o outro vai fazer canoa. Isso é muito comum em alguns dos praticantes de corrida de rua. Então, acho que isso justamente te desconecta daquela rotina corrida pesada, estressante, e te deixa mais em sintonia, entendeu? Em harmonia, e desestressado e por aí vai, né, professor? E analisando total. E analisando o mercado de um modo geral, a gente, como está mais envolvido com a corrida de rua, a gente vê o crescimento e acompanha o crescimento da corrida de rua, tanto na nossa cidade como no país de um modo geral. Mas também outras atividades esportivas ao ar livre cresceram, né? As pessoas às vezes não sabem disso, mas cresceram também de forma proporcional. Só que elas tinham um número menor de praticantes e às vezes isso não fica tão visível. Então, por exemplo, aumentou o número de clubes de águas abertas, natação no mar, aumentou as assessorias mais envolvidas diretamente com o triatlo, né? Mesmo assessorias que antes historicamente trabalhavam exclusivamente com a corrida, passaram a abraçar o triatlo, beach tênis, vôlei de praia, enfim, todo remo, né? Os clubes de remo, Canoa surf, canoa havaiana, de havaiana, nadar. todas as atividades que envolvem, de certa forma, a prática ao ar livre, aumentaram o número de seus praticantes e com isso também, né, isso é natural, aumentou também a qualidade da prestação de serviços. Então, hoje, para quem vem de fora, as pessoas ficam impressionadas. A organização, o material disponível, os cuidados com a segurança, claro, sempre dá para melhorar isso, mas os cuidados com a segurança melhoraram muito. Eu que já sou bem antigo aqui na cidade em relação ao que já foi há algum tempo atrás. Então, eu acho que todos têm a ganhar, né? Então, aproveitar esse nosso equipamento público, aproveitar o equipamento que Deus nos proporcionou, que é esse litoral maravilhoso. O clima, apesar de ter as suas limitações de não poder fazer atividade física até mais tarde, mas a gente tem praticamente condição de treinar todos os dias do ano. Isso. Mesmo nos dias chuvosos, né? Dificilmente nós temos ali um nível de chuva que coloque os praticantes em risco. Então, mesmo nos dias de chuva, a gente tem condição de treino. Isso é uma realidade que não acontece em outros países. Até mesmo a variação de temperatura, né? A gente não precisa ir para outro país, não, professor, né? Quando a gente desce um pouquinho o sul do país, por exemplo, você vai para o Rio Grande do Sul, a gente tem ali 3, 4 meses onde é muito frio, né? E as pessoas têm dificuldade mesmo de fazer o esporte ao ar livre. Aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, nós temos um clima, por mais que mais quente, mas um clima muito parecido o ano todo, né? O que permite que as pessoas consigam, então, como o professor Rossmann falou, a prática constante do exercício. Em horários específicos? Sim, em horários específicos, por causa do nosso sol. Mas durante todo o ano, né? Então, isso é uma grande vantagem. E essa exposição também numa temperatura elevada, ela é importante para aqueles que querem correr provas mais específicas, né? Então a gente costuma muito dizer para os nossos alunos que quem treina no Ceará corre em qualquer local, né? Então, assim, então a gente tem essa vantagem aí também, certo? E com toda essa modernização, tecnologia, quais são os aplicativos, equipamentos que vocês utilizam para esse monitoramento aí dos alunos dentro da assessoria? Então, o público que corre, de um modo geral, obviamente, ele já é um público naturalmente interessado nisso. Então, já é um público que busca um smartwatch que permita ele controlar ali parte dos seus treinos, que busca no celular aplicativos específicos para isso. Mas, em contrapartida, aí é uma opinião também pessoal, há algumas informações que são monitoradas pelos smartwatches, pelos aplicativos de celular, que realmente são empregadas pelos profissionais para controlar, para supervisionar os treinos. Mas tem muita perfumaria, né? Tem dados que a gente não vai usar de forma alguma, e mesmo porque parte desses dados, dessas informações que vêm desses wearables, eles não são confiáveis.
não são baseados em evidência. Então, o profissional que atua como treinador, ele tem que fazer uma triagem muito cuidadosa de quais informações e métricas ele pode utilizar para tomada de decisão e quais aquelas que não vão fazer tanta diferença, né? O aluno, às vezes, o praticante, às vezes, ele se apega demais a algumas métricas que não Não são são precisas. relevantes, Por né? exemplo, a quantidade de calorias gastas que o relógio aponta, a gente Cadência. sabe que esse tipo de tecnologia não é capaz de mensurar isso e toma decisões equivocadas em relação a isso. E aí onde entra o conhecimento, né? O conhecimento atualizado do treinador em procurar entender o que é que a melhor evidência disponível fala para nós em relação a quais as métricas que valem a pena ser utilizadas e o que é que as boas práticas dos bons treinadores também coloca que pode facilitar a tomada de decisão a partir dos dados. Acaba sendo uma preocupação, acho que de todos nós, né, com o advento da inteligência artificial. Já tem, parte dos alunos também são curiosos em relação a isso e procuram, às vezes, confrontar o que eles estão fazendo joga lá a idade, a prova que ele quer fazer e vê o que o chat GPT responde. O chat GPT, ele, apesar de ser uma baita ferramenta, ele não tem capacidade de analisar contexto, né? A não ser que o prompt fique enorme, mas ele não é capaz de analisar contexto, não é capaz de analisar histórico, todas as informações que o profissional vem acumulando daquele cliente já há bastante tempo. Então, esse seria um desafio. A tecnologia nos ajuda muito, né? Eu me lembro que quando eu comecei com um número menor de alunos, e eu limitava o número de alunos, porque para o serviço que eu gostaria de entregar, eu sabia se entrasse mais alunos, eu não conseguiria entregar o serviço do mesmo ponto, e as pessoas, os amigos, né? Na melhor das intenções, mas enfim. Professor, por que você não gosta de ganhar dinheiro? Eu falei, não, eu não tenho suporte, eu não tenho capacidade de suportar e manter qualidade dessas pessoas que querem entrar e eu não posso receber agora. Com a tecnologia, né, com os sistemas, com a forma de controlar, a gente vai ganhando corpo e vai podendo receber mais pessoas. Mas é preciso ter esse cuidado. Tayana, e quando a gente para pensar em todo esse crescimento, como é que funciona franquia, parcerias, para poder realmente conseguir escalar dentro desses negócios? Uau, isso aí é uma boa de uma pergunta, né? Porque é sempre o nosso desafio. E, Germano, eu queria só fazer um link com o que o Rossmann falou e também com o que o Flavinho falou no início para a gente entrar nessa parte de expansão. Né? Você perguntou para o Flavinho antes a questão da mensuração, a precificação do nosso serviço. E aí, Rossmann trouxe o histórico do nosso aluno. Né? Às vezes o aluno ele não percebe que dentro da história dele, a gente conhece desde que o filho nasceu ou desde que ele casou, né? E depois que ele separou, e depois que, né? E tudo isso interfere também na performance dele. Sim. E como é desafiador para o nosso cliente entender que a gente carrega toda essa bagagem dele, né? E que a gente, assim, qualifica e quantifica o treinamento também baseado nessas informações. Né? Então você acaba sendo um baúzinho ali de informações, um arquivo morto desse cliente, né? E para que você também consiga trazer para ele o treino mais assertivo para ele executar. E isso precisa ser precificado, E né? eu acho que isso é o grande X, né, do mercado, né? Assessoria aumentar o número de alunos sem perder a qualidade do serviço, né? Que aí geralmente acontece o contrário, aumenta o número de alunos e você deixa de perder esse feeling do aluno, esse contato, esse dia a dia, entender a rotina dele, né? Porque a gente também tem dificuldade em relação a profissionais que queiram trabalhar no segmento. Muito. Né? Então, você vê nessa pequena manifestação que é algo que a assessoria tem dificuldade hoje, né? Profissionais que queiram trabalhar nesse segmento, né? Até porque ele, de alguma forma, ele limita pelo tempo de atuação no dia, né? A gente trabalha geralmente pela manhã, algumas assessorias têm final de tarde, começo da noite, né? Então, os profissionais querem, às vezes, eu já vou para a academia, fico o dia todo na musculação, não preciso sair de lá, né? E aí o cara se acomoda ou se adapta àquela, não diria nem se acomoda, ou se adapta àquela condição e acha que é melhor. Então, assim, é uma grande dificuldade que a gente tem,
mas que aquelas empresas, assessorias que conseguem manter ainda essa relação de percepção entre o que o aluno está vivendo, experiências passadas, o que ele está buscando, ela sempre vai manter esse aluno próximo dele. E aí, na expansão, agora continuando, né, com a pergunta que você tinha feito, quando eu vou projetar uma expansão, como eu estou trabalhando com pessoas, eu não posso só olhar para o indicador. Então, quando eu vou trabalhar na cultura do meu negócio para poder expandir ele, não é qualquer profissional que eu posso colocar naquele lugar. Não é só o profissional com conhecimento técnico ali da parte do treinamento. Ele precisa ter uma maturidade emocional, ele precisa ter, além do conhecimento técnico, que ele não é colocar de lado, não, ele sim, ele vem como uma parcela muito importante e também fundamental no processo, mas ele precisa ter uma gama de competências. Né? Então, imagina, eu estou aqui, desenvolvi o meu método, eu criei tal, e agora eu não, olha, não é só fazer esse cálculo aqui, fazer calcular as zonas, os peixes, jogar a planilha ali. Não, você precisa analisar o teu cliente como algo holístico, como algo integrado, né? E aí a gente não fica só na educação física, a gente vai pegar a multidisciplinariedade de todas, né? As competências a serem desenvolvidas no desenvolvimento pessoal e profissional daqueles que vão trabalhar com pessoas. Porque aqui que eu acredito que é um grande gap daqueles que estão entrando na educação física. Eles entram achando que vão trabalhar com exercício físico. Não. Nós entramos na educação física porque nós vamos trabalhar com pessoas. O exercício físico vai ser a ferramenta que nós vamos utilizar dentro da modalidade que eu vou escolher trabalhar. Então, não basta só eu entender de musculação, não basta só eu entender de corrida ou ser um exímio coach de CrossFit. Eu preciso entender de pessoas. Chegamos ao fim desse bate-papo riquíssimo e eu gostaria de pedir que cada um deixasse uma mensagem para os colegas profissionais de educação física que estão querendo, né, entrar nesse mundo da assessoria ou os que já têm e querem gerir melhor a sua assessoria, como é que é realmente ter uma assessoria de sucesso. Eu vou aproveitar a deixa do Flavinho, da dificuldade que nós temos hoje de encontrar profissionais para trabalhar no nosso segmento. Eu tenho certeza que boa parte dessa dificuldade está em relação ao desconhecimento de como é o nosso trabalho, né? Fazendo um levantamento, vou me restringir especificamente a uma parte, por exemplo, o profissional que trabalha na assessoria ganha melhor do que o profissional que trabalha no ambiente de academia, quando a gente analisa a questão de hora de trabalho, né? Ele tem, como ele vai trabalhar, como o Flavinho bem colocou, como normalmente ele vai trabalhar mais cedo pela manhã, ele ainda tem todos os outros horários disponíveis para atuar em outros segmentos. E outra, a possibilidade de acompanhamento online, de trabalho online, de daqui a pouco ter o seu próprio negócio, né? As pessoas, a gente vai envelhecer, eu já envelheci, né? A gente precisa, não tem mais como, por exemplo, eu estar acompanhando todos os alunos de todas as formas, participando de todas as provas. Então, a gente precisa pensar e planejar isso. Então, o recado que eu tenho é que o segmento de prática de atividade física ao ar livre, não especificamente assessoria de corrida, é um segmento que está aberto, é um segmento que está em ascensão e que permite diversificação de negócios. Então, é óbvio que, como todo segmento, você tem que começar primeiro como um professor assistente, um treinador assistente, depois você vai galgando, dependendo do seu merecimento, obviamente, você vai galgando novos postos até chegar ao ponto que talvez você tenha condição de montar o seu próprio negócio. Está aberto, pesquisem, conversem conosco, conversem com outros profissionais que estão há mais tempo no mercado. Fortaleza hoje é a capital do Nordeste com o maior número de assessorias proporcional. Nós, de certa forma, exportamos qualidade em relação a outros estados aqui do Nordeste, qualidade da nossa prestação de serviço. Essa não é uma opinião minha, essa é a opinião de quem já experimentou esses negócios, já participou de assessorias em outros estados, já participou de competições e treinos específicos de assessorias de outros estados. Então, o negócio está aí, aproveitem a oportunidade,
troquem conhecimento, que eu tenho certeza que vocês farão uma boa escolha. E eu diria também que o acesso a informações hoje em dia está muito maior, entendeu? Cursos específicos para o treinamento de corrida que na nossa graduação não tinham, né? Hoje em dia você consegue ter, até para as assessorias, business em assessoria. Eu fiz o primeiro curso em 2014, fui para São Paulo. Agora em janeiro vai ter um outro curso de business e assessoria, com mentoria em janeiro também de 2026. Então, para que busquem essas informações para que você possa também entrar nesse segmento. Que, como o professor Rossman falou, é muito. Além de ser uma área, assim, eu diria, eu amo a minha rotina, por mais que seja difícil acordar cedo todo dia e tal, mas você está trabalhando ali em conexão com a natureza, todo dia você está ali na frente do mar, né? Ou outros locais, é uma qualidade de vida profissional minha que eu diria como eu nunca tive em toda a minha história como profissional de educação física, entendeu? Então, venha conhecer, né, a gente. É. E eu acredito que precisa pensar fora da caixa, né? E entender que às vezes a gente fica restrito a pensar que a medalha só é nossa quando a gente ganha, né? E quando a gente aprende a comemorar e fazer parte da vitória das outras pessoas. E isso ainda mais trazer o sustento para nossa casa é extraordinário, né? Então vale a pena, tanto que a gente está até hoje e vai continuar um bom tempo, né? É isso aí. Tayana, Rossman, Flavinho, muito obrigado por compartilharem suas experiências. E você aí que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Compartilha se gostou desse episódio e nos ajude a espalhar conhecimento. Não perde os próximos. Até a próxima. TV CREF 5, Comunicação em Movimento.